Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali Aqui. E hoje eu trago um vídeo pra vocês, que é um vídeo que vocês pediram muito, que é um vídeo contando um pouquinho mais sobre o spin-off de Pretty Little Liars, que se chama The Perfectionists. Então, se você ainda não é inscrito no canal, deixa o seu joinha, se inscreve aqui embaixo no canal, comenta, várias coisas, vamos interagir, vamos conhecer e vamos falar dessa série. Bom, se você, viveu no planeta Terra nos últimos anos, você conhece Pretty Little Liars, que foi uma das maiores febres da televisão, é uma série que todo mundo ficou obcecado, meu Deus, queria saber quem era o Way, quem era o AD, quem era o AB, quem era o AC, todos os ex possíveis, a gente queria saber quem era, gêmeos, irmãos gêmeos, irmãs gêmeas e enfim, os maiores mistérios da televisão, das séries, com certeza foram em Pretty Little Liars. Foram 7 temporadas cheias de reviravoltas, de personagens que morriam e voltavam. Pretty Little Liars fez escola para séries como Riverdale hoje em dia, E depois que ela acabou, apesar do sucesso e tal, estava na hora da série acabar de fato. Eu acho que eles conseguiram amarrar lá o finalzinho da série, conseguiram, resolver coisas para todos os personagens. Mas a Marlene King, que é a criadora da série, não estava satisfeita, queria continuar explorando esse universo. Então ela decidiu criar um spin-off chamado The Perfectionists, na verdade se chama Pretty Little Liars, The Perfectionists, e se passa no mesmo universo e vai contar inclusive com 2 personagens de PLL ali dentro do elenco fixo da série, E ainda milhões de possibilidades de outros personagens voltarem, Atores e atrizes já disseram que tem interesse, então é claro, a série tem muito potencial. Bom, The Perfectionists é um livro, foi inspirado em um livro da mesma autora que fez os livros que também inspiraram Pretty Little Liars, que é a autora chamada Sarah Shepard. A Sarah, ela gosta de escrever esses livros misteriosos, com reviravoltas e jovens que tentam investigar mistérios e tal. Então, o livro, ele é bem parecidinho, tem um clima bem parecido, com o clima de Pretty Little Liars e até dos livros e tal, mas esperem já uma história completamente diferente, Ela é, assim, baseada bem de leve, assim, no livro, Até porque no livro a gente não tem conexão com o universo de Pretty Little Liars. E uma coisa interessante, é que a personagem da Ava Jalali, que é a personagem principal do livro, ela já fez uma aparição em PLL, ela interagiu ali com a Spencer no episódio e tal. A Marlene, ela já tava pensando, vamos fazer alguma coisa aí e tal. Então eu vou contar um pouquinho sobre o que a gente sabe até agora da série, um pouquinho sobre os personagens também, e o que a gente pode esperar. A série, ela tá prevista para estrear lá nos Estados Unidos no dia 20 de março, então tá muito perto, mas aqui no Brasil ela vai chegar pela Globoplay, que é um aplicativo de streaming pago, vai ter os episódios lá, mas ainda não tem data pra quando vai estrear, então assim que a gente souber eu conto pra vocês também, pra gente poder acompanhar a série. Então The Perfectionists vai seguir a história de uma cidade, que é Beacon Heights, com foco em uma faculdade chamada Beacon Heights University, onde as pessoas, elas sempre tentam ser perfeitas, O que todo mundo fala é que de longe você vê a perfeição e quando você se aproxima você vê que nem tudo é realmente o que parece. Nessa cidade a gente tem um personagem que é o personagem mais popular, o garoto mais popular da faculdade, não sei o que é o Nolan Hotchkiss. Inclusive a família dele, o pai e a mãe dele, são os donos da faculdade. Então ele é, imagina, ele tem um poder ali, dentro da faculdade. É um mini universo, assim, é literalmente a síndrome do pequeno poder, digamos assim. E o Nolan Hotchkiss, por ser essa pessoa, e por ter uma personalidade, assim, não muito agradável, ele conseguiu ter uns inimigos e tal, e algumas pessoas que até gostariam de ver ele morto, E no primeiro episódio da série, ele aparece o quê? Morto, Então aí a gente vai ficar com a questão quem matou o Nolan. Um fato importante, que é bem baseado no livro, é que a gente vai ter alguns personagens que são os maiores suspeitos, porque esses personagens se encontraram, conversaram sobre a morte do Nolan, falaram que seria muito bom se ele aparecesse morto, porque ele é um pé no saco, nananana, e cada um tem seus motivos pra querer o Nolan morto, e aí logo em seguida ele aparece morto mesmo, e eles se tornam os suspeitos principais por conta disso, A diferença é que no livro são 5 garotas, e na série a gente vai ter 2 garotas e um garoto, que são ali os suspeitos principais, que tiveram essa conversa. O Nolan, ele vai continuar aparecendo na série através de flashbacks, pra gente até conhecer um pouco mais sobre a história dele, por que ele era tão odiado, o que ele fez pra todas essas pessoas. E a gente vai ter uma participação muito grande da Claire, que é a mãe do Nolan, que é a chefe da faculdade e que também é dona das indústrias Hotchkiss, que são uma empresa científica, que faz alguns testes e tal. Mas eu senti também, vendo os trailers da série, que a gente vai ter
uma pessoa, né, que está de fora e que sabe do que está acontecendo. Então no livro a gente sabe que tem uma testemunha para várias coisas que aconteceram, as discussões sobre a morte do Nolan, até o dia do assassinato dele de fato, né? Na série eu tenho a sensação de que a gente vai ter isso também, até porque a gente tem vários momentos onde a Ellison vê algumas mensagens escritas, eles estão vendo, né? Tem toda uma questão sobre as câmeras da universidade, que sempre estão enxergando tudo e tal. Então, enfim, né? Eu acho que tem ali uma pessoa que é meio que o Way, assim, né? Inclusive saiu um spoiler de que a gente teria esse vilão principal ali e tal, né? Mas a gente ainda não sabe quem é. A gente vai falar um pouquinho mais quando a gente for falar dos personagens. Então, primeiro de tudo, a gente tem a Ava Jalali, né? Como eu falei pra vocês, ela é a personagem principal dos livros. Na série, ela é interpretada pela Sofia Carson, que vocês conhecem de Os Descendentes, né? Ela é uma atriz bem conhecida nesse universo mais teen, assim. E ela vai interpretar essa personagem fashion blogger, né? Ela gosta de falar sobre moda e tal. O sonho dela é se tornar um ícone fashion. E ao mesmo tempo, ela é uma garota que consegue codificar coisas, né, de computador e tal. Então ela é meio hacker, assim, né? Então, né, guardem essa informação. A Ava, aparentemente, ela é namorada do Nolan, né? A gente tem até alguns momentos onde a gente vê que ela tenta pegar na mão dele em público, ele não quer muito e tal. E aí, provavelmente, acontece alguma coisa entre os dois que faz com que ele brigue com ela, ou enfim, que ele rejeite ela e ela sinta-se, né, com raiva e tenha ali esse motivo pra querer matar ele de fato. No livro, o Nolan espalha um rumor de que ela estaria pegando professores para ter notas altas. Então é possível que eles façam isso, né? Mas a gente ainda não sabe exatamente o que vai causar esse atrito entre os dois, mas a gente sabe que os dois têm um relacionamento. A nossa outra personagem é a Caitlin, que é interpretada pela Sydney Park, e ela também é uma personagem que existe no livro, né? Só que no livro a Caitlin é bem diferente. A Caitlin no livro, ela é uma jogadora de futebol e ela tem um relacionamento ali com o Josh, que é o namorado dela, e aí ela se encontra em um triângulo amoroso com o Josh e o Jeremy, que é o irmão mais novo dele, né? No livro também, o irmão mais novo da Caitlin cometeu suicídio por conta do bullying que ele sofria do Nolan. E esse seria o motivo pelo qual ela gostaria de ver o Nolan morto. A gente não tem nenhuma prova, né? Nada que mostre que a Caitlin vai ter um irmão na série. A princípio isso não vai fazer parte, né? A Caitlin na série, ela é filha de duas mulheres e uma das mães dela é uma senadora muito grande lá dos Estados Unidos, e o sonho dela, a ambição dela é seguir essa carreira política e seguir os passos da mãe e tal. Então ela é bem inteligente, ela tem essa questão um pouco mais política e tal, né? Ela é bem diferente da personagem do livro, né? Ela não joga futebol, não tem nada desse tipo. Eu acho que ela é um pouco mais de humanas, digamos assim, né? Tipo, mais conectada com política, com coisas de manipulação e tal, né? Então a gente pode esperar uma pessoa bem interessante. A Caitlin, na série, ela namora um cara chamado Jeremy, né? Igual ela faz no livro, mas aparentemente ele vai ser só o namorado dela, não vai ter esse triângulo amoroso. Mas a gente também tem momentos onde ela tá discutindo com o Nolan, né? A Ellison, ela tá até vendo isso pela janela e ela vê o Nolan pegando no braço da Caitlin de uma forma meio agressiva e tal. Então tem um atrito ali, a gente só não sabe exatamente qual é o motivo, né, desse atrito. O nosso terceiro personagem principal, que faz parte aí desses suspeitos, é o Dylan. O Dylan, ele não existe no livro, mas ele foi levemente inspirado na personagem da Mackenzie do livro. Porque o Dylan, ele é um tocador de violoncelo, né, muito genial, incrível, muito focado nessa questão da música. É isso que ele quer seguir, né, da vida dele e tal. E ele é gay, ele namora um outro menino chamado Andrew, que é um garoto super inteligente, que gosta muito dele e tal, mas a gente também já viu cenas do Dylan beijando Nolan. Então é claro que de alguma forma isso vai acabar causando algum atrito entre eles. Ah, um detalhe que eu esqueci de comentar, no trailer a gente também tem uma cena onde o Nolan, ele tá meio que ameaçando a Caitlin de revelar um segredo dela. Então provavelmente ele tem algo contra ela, né, que ele quer usar pra chantagear ela. Então, enfim, o Nolan, ele realmente não era uma pessoa muito legal, e aí exatamente esse é o ponto que eles conversam, né, o Dylan, a Caitlin e a Ava conversam, e eles concluem que o Nolan
é uma dessas pessoas que não faria muita falta se morresse e tal, e aí o cara de fato aparece morto, é meio chato, né? Dos nossos personagens recorrentes ali de Pretty Little Liars, a gente tem a Mona e a Allison. Se vocês se lembram do final de PLL, né, as duas tiveram ali um final bem explicado, a Allison casou com a Emily, as duas tiveram 2 filhas, inclusive a gente até comentou um pouco que num dos trailers a gente vê a Allison e ela está com um porta-retrato que tem uma foto da Emily dela com as 2 filhas das duas, né? Eu acho que elas não terminaram, eu acho que só por algum motivo a Allison foi ali pra Beacon Heights dar aula. Ela é convidada pra ir, ela vai e quando ela chega lá, ela descobre que quem chamou ela foi a Mona. E aí a gente não sabe qual é o objetivo da Mona em trazer a Allison ali pra aquele universo, né? E a gente também não sabe quais são as justificativas da Mona de ter saído lá da França e ter voltado ali pra Beacon Heights. Parece que ela tá tentando recomeçar, parece que ela tá, né, querendo uma vida nova. A Mona, ela é bastante ambígua, né, em determinados aspectos. Ela sempre gosta de ficar meio em cima do muro, então a gente ainda não sabe qual que é a dela, mas a gente sabe que no primeiro episódio mesmo, a Marlene falou que a gente já vai descobrir por que a Allison não tá com a Emily, enfim, o que aconteceu com as duas e o que aconteceu com as filhas delas, né? Então, shippers podem ficar tranquilos que o nosso casal acho que continua vivíssimo. Eu acho que a Allison ela vai ter um papel bem importante na série em relação a ajudar a desvendar o mistério da morte do Nolan e também ajudar esses 3 jovens, né, que estão sendo suspeitos ali, estão sendo investigados, a conseguirem contornar essa situação e provar que eles são inocentes, né? A Allison, ela tem bastante experiência nisso, né? Com o passar dos anos ali, lidando com E e tal. Então, tô bem animada pra ver a Allison nesse modo mais investigadora, assim, né? E tô bem curiosa também pra saber qual que é a da Mona, afinal, o que que ela quer, né? Por que que ela voltou pra atormentar as pessoas, ou não, né? Vai que agora ela vai ser só boazinha. Vamos ver, né? Vamos ver. E bom, só pra gente terminar e falar um pouquinho sobre esses outros personagens, né? E um detalhe importante. Eu comentei com vocês que a Ava era uma personagem que era meio hacker e tal. E na faculdade a gente tem uma questão das câmeras. A gente tem câmeras de segurança que veem tudo, né? Filmam todos os momentos e tal. E a mãe do Nolan, né? A Claire, ela tem um controle sobre isso, sobre o que vê nas câmeras e tal. E a questão é que durante a morte, né, dele, durante o tempo onde ele teria sido assassinado, essas câmeras foram desligadas, ficaram tipo num blackout. E, né, lógico que isso leva diretamente pra Ava, porque ela seria capaz de fazer isso por ela ter essas habilidades aí de hacker e de computador, né? Então eu acho que isso também já ajuda a gente a entender por que eles são todos suspeitos. Além disso, a gente tem o Jeremy, como eu falei pra vocês, ele é um cientista britânico que veio trabalhar nas indústrias Hotchkiss, né? E aí ele conhece a Caitlin, começa a namorar com ela. E um detalhe, né? O Jeremy, ele tem um segredo muito secreto e muito bombástico ali, que provavelmente a gente vai descobrir, mas que deve botar ele aí no meio dessa treta toda, né? E o Andrew, ele é esse personagem que é apaixonado pelo Dylan, ele é um garoto normal e tal, e, né, provavelmente ele vai acabar se ferrando, já tô até um pouco triste por ele. E a gente tem a investigadora da faculdade, que aparentemente vai ser a personagem que vai investigar todo esse caso e vai sempre estar apontando dedos para os suspeitos, né? Ela vai ser o nosso policial ali dentro da história. E um detalhe importante, né, que eu deixei pro final, a gente tem ainda uma personagem misteriosa. Então a gente tem uma atriz que vai interpretar essa personagem misteriosa, que é a atriz Hayley Erin. Ela fazia uma série médica, né, General Hospital, eu acho, e ela é uma personagem que não tem nome, a gente não tem sinopse da personagem dela, a gente não sabe quem ela é, de onde ela veio, o que que ela vai fazer, por que que ela tá ali, qual que é a ligação dela, né, a gente não viu ela nos trailers, eu tô nervosa em relação à personagem dela, mas provavelmente a gente vai ter alguma revelação bombástica sobre ela e sobre a participação dela na história, né. Então, estamos aí no aguardo de descobrir quem é essa personagem misteriosa, porque, gente, eu já vasculhei a internet, vasculhei tudo e eu não sei. Eu não tenho a menor ideia de quem ela poderia ser. Então, a gente já tem aí mistérios antes da série começar. Eu tô bem animada. Eu sei que vocês amam Pretty Little Liars, então, sempre que possível, eu vou trazer vídeos sobre essa série aqui pra vocês, pra gente continuar mantendo a chama de PLL acesa. Então, comentem aqui embaixo se vocês gostaram, querem mais vídeos sobre isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.